Segunda dica, vamos lá? Olha que barbada, repassando toda a tua matéria para a prova do INSS nesse final de semana. Artigo 6º, o que nós temos que lembrar da frase PS, Previdência Social, T, Trabalho, E, Educação, MO, Moradia, S, Saúde, L, Lazer, Alimentação é o novo. Emenda constitucional número 64 traz a alimentação como novo. Lembram que eu coloco com cor diferente lá na sala de aula? Depois, pessoal, então, PS, temos PS, Previdência Social, T, Trabalho, E, Educação, MO, Moradia, SC, Saúde, Lazer, Alimentação com cor diferente, D, Assistência aos Desamparados, MA, Maternidade e o I, Infância. Outra questão relevante ainda do artigo 6º. Lembrar que ele diz respeito ao quê? Aos direitos de segunda geração, também chamado de segunda dimensão. Importante destacar também que, em verdade, a segunda geração ou a segunda dimensão eu posso considerar como direitos positivos. Lembrem no dia da provinha, não esqueçam, portanto, direitos positivos. Segunda geração e segunda dimensão consagra o que se chama de direitos do quê? Positivos. Artigo 6º, está morto. Artigo 9º, greve. Cuidem com a greve perante as atividades essenciais. Greve perante as atividades essenciais. Qual a consequência imposta aos que promovem greve? Uma resposta que certamente eles vão te cobrar no teu concurso. É uma questão que certamente eles vão querer tirar de ti, concurseiro. Então, já vou repassar a questão da greve. O que nós temos que saber? Greve perante as atividades essenciais pode ocorrer ou não pode ocorrer? Pode. Desde que se respeite um percentual, mínimo 30%, e um prazo de 72 horas. Então, olha para cá. Ocorrendo greve perante uma atividade essencial, cuida com que prescreve o parágrafo 2º. Os abusos cometidos, sujeitos responsáveis às penas da lei. Então, os abusos cometidos vai sujeitar os responsáveis às penas da lei. Então, artigo 6º, lembrar da frase, PS, temos lazer e alimentação demais, segunda geração ou segunda dimensão, consagra o que se chama de direitos positivos. Artigo 9º, trata da greve perante as atividades essenciais, prazo de 72 horas, respeitando-se um percentual de no mínimo 30%. E o que acontece? Esses abusos cometidos vão sujeitar esses camaradas, eles quem? Sujeitos responsáveis às penas da lei. Artigo 10. Lembrar do colegiado de órgão público E ou E. Olha para cá. E ou E. E, contando com a presença de duas figuras, trabalhadores e empregadores, ou questões que digam respeito aos meus interesses profissionais, previdenciários. Então, profissionais ou previdenciário. E o último E, sempre que ocorrer eventuais discussões e deliberações. Artigo 11. Aquilo que eu sempre digo, nas empresas com mais de 200 empregados, será assegurado, Então, nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante. Nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurado, então, pessoal, é assegurado a eleição de um representante. Vi artigo 6º, vi contigo, pessoal, artigo 9º, vi contigo artigo 10, vi contigo artigo 11. Artigo 6º, a frase, segunda geração, segunda dimensão, consagrando os direitos positivos. Artigo 9º, greve perante as atividades essenciais. O que acontece? Sujeitam os responsáveis às penas da lei. Artigo 10, E ou E. Não esqueçam disso. E ou E. E, trabalhadores e empregadores, ou previdenciário, por agora, interesse profissional ou previdenciário, e o último E, discussões e deliberações. E por fim, nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante. Dica então, faltando ainda, artigo 7 para a tua provinha, e que eu venho daqui a pouco mais uma vez para a nossa última dica para a tua prova do concurso do INSS. Não para de estudar. A hora agora, professor, tem boatos que talvez a prova não saia. Para de pensar bobagem e vai grudar os seus olhos na Constituição Federal, assim como nas outras matérias. Tranquilo?
Beijo no teu coração e até daqui a pouco. Fica com Deus e não para de estudar. Lembra, a hora é agora. Tchau. Te amo.